Nós estamos num percurso final que, em um curto espaço de anos, eu acredito que em 3 anos, praticamente quase tudo que profeticamente eu já falei nesse altar vai acontecer. Ok? Eu recebo muitas revelações dos últimos dias. E uma certa vez eu comuniquei algo que está por vir sobre a terra, que é pior do que o Covid. Isso está chegando. Eu queria que vocês me ouvissem o que eu vou falar para vocês. Por muita misericórdia da sua vida, porque eu estou aqui. Amém? Por muita misericórdia de vocês. Por muita misericórdia de muitas almas que vão ser salvas aqui dentro. Talvez muitos de vocês achem que são salvos, vocês não são. Porque não nasceram do Espírito, não nasceram do reino ainda. Mas muitos de vocês vão ter um grande nascimento. Muitos vão nascer aqui dentro, verdadeiramente. Muitos vão sair do sistema e vão entrar no reino. Porque a sua condição, ela vai ser uma vida no Espírito, não mais uma vida na carne. Você não está vencendo enquanto ainda há dualidade em você. Você não está vencendo enquanto há uma mente dividida em você. Você não está vencendo enquanto ainda a sua carne ainda impõe derrota contra o seu espírito, contra a sua natureza espiritual. Você está num caminho de preparação para você ter uma vitória. A vitória de Cristo sobre tudo na tua vida. Deus não te chama para meia vitória. Ele te chama uma vitória completa na sua vida. Você não está vencendo se ainda você não aprendeu a ser governado na dimensão do Espírito. Se você ainda não aprendeu a andar no Espírito e na dimensão do Espírito, você não está vencendo. Talvez a religião está te enganando, dizendo que está tudo bem para você. É isso que a religião faz, o sistema. Dizer para as pessoas que está tudo bem. Você não precisa orar tanto. Mas tudo bem, você não precisa jejuar tanto. Está tudo bem, você não precisa ler a Bíblia. Você já nasceu de Cristo, você já tem toda a vitória. Tá, e quais são os seus sinais que você nasceu de Cristo? Porque tem que ter sinais, um novo nascimento. Ele te deu uma nova língua, cadê essa língua? Ele te deu uma nova vida, cadê essa vida? Ele te deu uma mente, uma nova mente. Ele te deu um novo desígnio. Então, se você nasceu dele, você não pode mais viver o desígnio humano, terreno, o desígnio da carne. Nós temos que colocar uma derrota completa contra o desígnio da carne e dos demônios. E tem que ser mais aberto. Eu vou falar mais aberto com você, eu vou ser mais aberto com você. Amém, amém? Você precisa me ouvir com mais clareza na vida de vocês. É necessário vocês ouvir com clareza. Não permitam que a carne imponha derrota contra você, contra a sua nova natureza em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você e ousar dizer para vocês: o diabo só pode nos derrotar se nós entregarmos a nossa autoridade a ele. Repita comigo: o diabo só pode nos derrotar se entregarmos a nossa autoridade a ele. A sua autoridade, ela é conquistada, ela é assentada, ela é executada através de uma posição que Deus te deu no mundo espiritual. E se você não consegue estar dentro dessa posição no reino espiritual, você não está vivendo em autoridade, na autoridade que Cristo te deu na palavra dele. E Cristo te deu no reino do Espírito. Fala, no reino do Espírito. E escute o que eu vou ensinar para vocês. Escute. Deus, ele criou reinos. Reinos e reinos e reinos. Não só um reino, muitos reinos foram criados. Existe o reino do cosmos, existe o reino do mar, da terra, do ar, do seu DNA, das bactérias. Tudo é um reino, correto? Então você vai aprender que Deus chamou a gente para ser reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Essa é a nossa designação nos reinos. Sermos reis e sacerdotes. A Bíblia diz que nós reinamos com Cristo. Não vou abrir versículo bíblico, porque senão a gente não vai sair daqui hoje. Mas você tem uma posição no reino chamado reis e sacerdotes. Você concorda comigo? Amém, amém?
Depois você pode ler livro de Apocalipse capítulo 1, depois livro de 1 Pedro capítulo 2, versículos 5 e 9. Depois você também vai para Êxodo capítulo 15 e 19, de 15 ao 19. Você vai ter uma clareza sobre isso que eu estou falando, reino e sacerdote. Mas eu quero falar para você que não adianta você também recitar versículos se você não tiver a revelação do versículo. No reino espiritual você não é grande, você não é conhecido porque você conhece muita Bíblia, mas é o quanto você tem a revelação da palavra de Deus. E não é quantidade de livros, tá? Não é quantidade de livros, mas o que Ele revelou da natureza dele na palavra dele para você. É o que de fato você pegou da sua nova natureza nas Escrituras. É o que ela determinou para a sua vida celestial. Amém, amém? Então nos múltiplos reinos do Espírito agora, ou você está reinando, ou você está sendo escravo. Você não tem outra opção. Ou você está reinando agora, ou exatamente nesse momento você está sendo escravo. Ou você está sendo controlado. A vida do Espírito, o Espírito de Deus, ou ele está no controle da sua vida, ou você está debaixo do controle de outro Espírito nessa terra, que não é o Espírito Santo. Lembre-se que eu vou te ensinar agora e presta bastante atenção nisso. O ser humano, ou ele é governado pelo Espírito de Deus, ou ele será governado pelos espíritos das trevas. Custe o que custar você entender isso. Coloca para mim o livro de Atos, ok? Capítulo 26, versículo 18. Versículo 17. 26, 17. Ok, 18. Para lhes abrir os olhos e das trevas converteres à luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então você saiu do domínio das trevas. Você foi convertido do reino das trevas. Você saiu das trevas para a luz. Fala, do poder de Satanás. Então você estava subjugado ao poder de Satanás. Não, você podia ser um médico, você podia ser uma pessoa muito bem estudada, uma pessoa muito boazinha nesse mundo, talvez você não fez mal para ninguém, mas você estava numa condição chamada debaixo do poder de Satanás. Colossenses 1,13, coloca para mim. Colossenses 1,13. Deus nos arrancou, fala, Deus nos arrancou do domínio das trevas, ao qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Amém, amém? Nós saímos debaixo de um governo para outro governo. Então o que eu quero dizer para vocês? Nesse exato momento, ou você está influenciado pelo reino das trevas ou pelo reino da luz. Ou o que domina você é luz, ou o que domina você é trevas. Ou você está sendo dominado pelo poder de Deus, ou o poder de Satanás está influenciando a sua vida, que são seus espíritos malignos. Ou você está debaixo do controle do Espírito Santo, ou você está debaixo de controle de espíritos malignos. Não existe uma neutralidade na dimensão dos reinos. É uma questão de domínio, é uma questão de dimensão que você vive. Qual o domínio que está sobre a sua vida hoje? Nós temos que deixar de ser evangélicos para ser filhos do reino de Deus. Nós temos que deixar a cultura evangélica de lado e partir para a revelação do reino dos céus na nossa vida. Você não veio aqui para cultuar a um ídolo gospel. Nós viemos aqui para cultuar o verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Deus e Senhor da glória, nosso Senhor Jesus Cristo. A maioria dos evangélicos, eles não têm um Deus ainda, eles têm um ídolo, porque eles querem que Deus se reduza ao tamanho deles e satisfaça a vontade deles na terra. Eles querem barganhar com Deus, eles querem chorar para Deus no momento da sua adversidade. Eles querem buscar o seu ídolo no momento que eles estão sofrendo, no momento que eles têm uma necessidade, naquilo que é agradável a eles. Isso é ídolo. Nós servimos ao Deus vivo, pela qual os céus e a terra estremecem diante da sua presença. Por isso que Paulo diz em Filipenses: servir a Deus com temor e tremor diante da sua presença. Então para você entender se você está servindo um Deus vivo ou você está buscando um ídolo, é que dimensão você está vivendo. Porque o Deus vivo, Ele te deu ordens para ser seguidas. Por isso que Ele é o meu Deus
e eu me submeto às ordens do que Ele me deu na sua palavra pelo Espírito dEle. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito dEle nos guiaria em toda a verdade. Ele nos ensinaria a verdade. Então, para nós termos o verdadeiro Deus, existe uma submissão da nossa vida a Ele, um sacrifício, uma vida de rendição a Ele, obediência a Ele. Então, o que determina que você está vivendo e servindo ao Deus vivo e verdadeiro é o quanto do temor dEle já está governando a sua vida, por intermédio da sua obediência que você tem servido ao reino dos céus. Então, quanto mais você vai vencendo a idolatria de si mesmo, de querer que Deus sirva a você, que você começa a ser um servo e servir a Deus na dimensão do Espírito. E você só pode servir a Deus na dimensão do Espírito. Você não pode servir a Deus com a carne. Apóstolo, mas eu tenho um corpo humano. Peraí, já vou te mostrar na Bíblia para você isso aqui. Nós não podemos agradar a Deus na carne. Nós não podemos agradar a Deus com a filosofia desse mundo. Nós não podemos agradar a Deus com a nossa profissão. Não é a nossa profissão que agrada a Ele. Salmos diz: Deus não se agrada da força dos cavalos nem da agilidade dos homens, mas aqueles que obedecem a sua palavra, a sua lei. É o que agrada a Ele. Primeiro, o que agrada a Ele, para mim a profissão servir a Ele, para o meu dinheiro servir a Ele, para minha família servir a Ele. Eu tenho que servir a Ele em obediência. É o quanto eu estou ligado à sua lei, à sua justiça do reino. Há um cumprimento primeiro em mim, há uma obediência em mim primeiro. Antes de eu querer dar algo para Ele, eu tenho que me dar para Ele. Você está me entendendo? Amém? Amém? Não é a quantidade da minha oferta que me prospera, mas o quanto me rende obediência a Ele, meu querido. É o quanto o meu coração, minha vida está sacrificada no seu altar eterno. Fala glória a Jesus Cristo. E está profundo aí, está no Espírito, viu? Amém? Então, antes de eu começar a mergulhar mais nessa palavra com você, eu quero te dizer uma coisa muito importante para vocês aqui agora. Ok? Esse momento agora eu vou pedir o tecladista, tá bom? Tá bom. Mas pode ficar sentado aí se quiser. Não, senta ali no cantinho, senta ali. Fica mais à vontade. Escute. Nesses próximos anos nós vamos enfrentar na terra. Eu estava meditando a palavra em cima e me bateu uma angústia por vocês de novo. Ontem, por exemplo, eu falei: se eu pudesse fazer hoje uma live, que esse povo fazia. Mas meu dia estava muito corrido ontem. Por causa do que estava vindo no meu espírito para falar a vocês. Eu sei, não estou aqui para colocar terror, ninguém, não sou profeta de calamidade, nada disso. Eu sei o que é ser um profeta de Deus, amém? O Senhor me deu uma revelação em 2024, em dezembro de 2024. Eu vi os 7 selos de Apocalipse abrindo, as 7 trombetas de Apocalipse. O último selo se abria e abria as 7 trombetas. E quando eu falei isso na internet, logo em decorrer começou muitos incêndios que está acontecendo por todo mundo agora. E só incêndios severos começaram na terra. E vão vir piores ainda. Eu tive visões que eu vi aviões caindo, e esses dias agora eu vi aqui, era no Brasil, eu me via dentro de um avião, e tinha muitos corpos queimados, gritando e chorando ali, e algumas pessoas estavam queimando ali dentro ainda, e era um acidente de um avião cair aqui no Brasil. Explodir, pá. Então ore para que Deus possa livrar muitas pessoas desse dia. Só nossas orações vão poder livrar eles. Antes de eu entrar nessa palavra, no que eu vou ensinar para vocês, é necessário você me ouvir para ter um pouco mais de temor. Uma das coisas que são mais difíceis nas 7 trombetas, ela não é um juízo para nós. É para o mundo, é para a terra. O Senhor me deu uma revelação no congresso que nós tivemos aqui, sobre a guerra que está por vir, os gafanhotos que vêm sobre a terra para atormentar os homens por 5 meses na terra. Isso era uma das trombetas. Nós vamos ter E o Senhor me revelou que 2026 será um ano de muita destruição na terra. Não será um ano fácil para a humanidade. Tanto para o Brasil, como para várias nações do mundo, porque todas as nações estão sendo abaladas. Satanás ele está disputando um governo para dominar a raça humana. Há uma guerra severa, tenebrosa, que os filhos das trevas, o ocultismo, os senhores desse mundo estão organizando e estão fazendo guerra contra as nações.
Eles querem tomar o governo de tudo para trazer a licença para o pecado. Publicar o pecado como se fosse legal. E você já entende o que eu estou falando. Porém, é algo que está me angustiando para falar para vocês. Vai chegar um tempo que o valor da água que você compra, às vezes você compra um galão de 5 litros por R$10, esse galão vai estar em torno de R$50 ou mais. A garrafinha pequenininha, de 300 ml, 500 ml, que às vezes as pessoas compram, R$3, R$4, ela vai estar em torno de R$10 acima. A água vai ficar escassa. Está vindo um nível de um juízo. Isso vai mexer com todos nós. E isso vai assolar a raça humana em pouco tempo. E não é curto. O tempo é muito rápido que isso vai acontecer. Porque está em Apocalipse que 1/3 das águas serão contaminadas das fontes. Vocês concordam comigo? E é exatamente no juízo das 7 trombetas. Eu quero que você tenha temor, porque se você não tem temor disso, você não tem amor nem à sua própria vida, nem à sua família. Isso aqui é sério, eu vou falar para você. Sério isso. Então, o que as pessoas vão muito procurar é o serviço. Quem tem empresa de furar poço, artesiano, vão ficar muito rico. Vai ser explodir de serviço. Porque é o que vai ser mais procurado para as pessoas. Porque haverá uma contaminação a nível global da água potável. E muitas enfermidades já estão em ação através da água. O Senhor me levou em espírito e o Senhor falou assim: o anticristo, esse homem já está na terra. E não é um homem só, é um governo. Todo reino tem que ter o seu rei, tem que ter o falso profeta e tem que ter o seu sacerdote. Então existem 3 homens na terra e tem um espírito anticristo sobre esses 3 homens. Eles vão unir economia, governo de reino mundial, governo, política e a religião em um só reino. Então todo reino, vou te repetir, pega o código. Tem que ter rei, sacerdote e profeta. Então o reino do anticristo das trevas é assim. Nós vamos ver por esses tempos agora o que vai acontecer no mundo. Então eu quero só te alertar que o nosso tempo agora é tão curto. E a ordem que eu recebi do Senhor, a dimensão do meu chamado que eu entrei, é para assentar em pouco tempo algo sobre a igreja brasileira. Sobre vocês. Se vocês quiserem ouvir um profeta, você vai prosperar. E se eu fosse você, dedicava todos os seus máximos, seus esforços para estar presente, vindo ouvir e receber essa palavra. E essa dimensão que vai se descer sobre vocês. Porque isso é uma atmosfera profética, tem um ritmo do céu. E quando você entra nisso, não pare mais esse ritmo. O inferno vai fazer de tudo para que você não consiga ter frequência e ritmo debaixo de uma unção contínua dessa. Se você pegar meus filhos espirituais que estão aqui dentro, de 1 ano para cá eles não são mais o mesmo. Depois você pode perguntar para a vida de qualquer um deles. O que aconteceu com eles? A unção e a força, a dimensão e a visão que eles têm hoje. Eles não tinham antes. E se falar que tinham, é orgulho. Eles não tinham isso. Porque não pertenciam a eles esse manto. Deus um dia me levou em espírito e falou: eu te dei um manto de profeta, um manto profético para impartir a unção profética sobre o corpo de Cristo. Para que eles tenham acesso a essas visões que você tem. Então eles têm hoje porque receberam uma impartição disso na vida deles. Então nós temos que aprender a ser humilde e honrar a autoridade espiritual que Deus nos deu, porque pagamos um preço muito alto para estar aqui em cima desse altar. Então, escute o que eu vou dizer para vocês. A manobra vai começar dos reinos. Nós estamos entrando na maior guerra dos reinos, fala reinos. Nós vamos lutar contra o reino do anticristo, o sistema global. Nós vamos lutar contra o reino das trevas, os demônios propriamente dito, as forças da malignidade de Satanás. E nós vamos lutar contra o reino da nova era, do ocultismo. Nós vamos lutar contra o reino dos homens na terra. Nós vamos ter uma guerra contra o reino das vegetações da terra. Estou te falando da criação. Da criação. Porque a criação está sendo abalada. Mas a Bíblia nos ensina que há um selo que Deus nos coloca, como está em Apocalipse capítulo 9, para nos proteger desses juízos que estarão sobre a terra. E Deus também nos levanta homens
para guiar a igreja, seus profetas, seus ungidos, para equipar e preparar a igreja para a batalha. Então nós estamos entrando na batalha final. Declara comigo, estou entrando numa batalha final. Meu filho, escute muito bem o que eu vou te falar para você. Escute muito bem o que eu vou te falar. Só estou te preparando para introduzir uma mensagem na sua vida hoje que vai mudar muito. Eu estou te falando que vai mudar muita gente aqui hoje. Eu vou te ensinar o código de oração, vou te ensinar algo muito importante para você aqui hoje. Então me escute o que eu vou dizer para você. Se eu fosse pelo sistema, eu teria milhares de pessoas já me seguindo em igrejas. Mas eu não fui pelo sistema. O sistema é falso. O sistema é falso. O sistema é perigoso. O sistema, eu posso falar muito do espírito, eu faço coisas espirituais profundas. Mas ele me impede de eu tocar em vocês. Porque ele se escandaliza quando a pessoa está sendo cheia do Espírito Santo. Embriagada do Espírito, quando ela ri no Espírito, quando ela manifesta demônio, quando ela está sendo batizada com fogo, quando ela está falando em línguas. O sistema se escandaliza. Porque o sistema quer aquilo que é confortável e é associável para a mente humana. Por isso que adorar muito no altar é bonito. Porque isso é social, é associável, é bonito. Porque se parece com o mundo. Os Beatles faziam isso. As pessoas choravam, desmaiavam vendo os Beatles cantar. Beyoncé fazia isso, se faz. Porque parece muito com o mundo. Mas a adoração do reino, meu querido, ela é violenta, é gloriosa. Ela é para tomar todos, é para te jogar para o chão, é para te tomar a unção da adoração quando vem na hora da guerra. Ela toma todo mundo embaixo do poder de Deus, esse lugar para fazer guerra. Sons de guerra desce, sons de quebrantamento, sons de santidade. E não é só para cantar bonita, você sentir algo muito bom aí não. Estou te falando que é para lançar isso sobre você, para jogar tua carne para o chão, meu querido. Para elevar você na dimensão do Espírito. É para isso que os ministérios de adoração existem. Adoração para nos introduzir em dimensões de glória. Vai ver os grandes testemunhos, os grandes ministérios que atingiram isso, meu querido, que acontecer com as pessoas dentro do culto. Isso é sério, isso é glorioso. Mas existe o lado técnico. Existe o lado confortável. Que nós aqui achamos que está muito bem. Muito bem, eu adoro, meu filho. Eu sei que é unção de adoração. Ela é muito confortável para quem está cantando. É prazerosa. É prazeroso para o corpo, porque o corpo libera um monte de prazer. É prazeroso para a alma, ela se sente muito bem, ela se sente muito confortável. Tem a sua unção, ela nos toma, ficamos agitados, mas isso não é suficiente, isso é só uma gotinha. Essas gotinhas já tomei muitos anos da minha vida, já passei muitos anos de adoração, meu querido. Muito bem, já passei, eu sei que é horas e horas e horas em cima do altar, eu sei que é passar no monte, pegando meu violãozinho 10 horas da noite, terminando 6 horas da manhã, interruptamente, meu querido, só ficar 3 cordas do meu violão de cima, tocando, e meus dedos tudo sangrando, de tanta glória que descia sobre mim, eu tocando. Passava madrugadas e madrugadas de jejum, adorando. Eu sei o que é ser um adorador, eu recebi isso na minha vida. Mas eu sei o que é manipular a adoração, o que as pessoas manipulam. Eu sei o que as pessoas limitam Deus de trabalhar também no meio do povo. Porque quando o Espírito começa a se mover com grande poder, a gente tem medo. Eu recentemente ministrei uma igreja, eles são muito ativados, é apostólica. Eu falei, vocês conhecem algumas coisas do Espírito, mas quando eu começar a me manifestar em manto que você não conhece, vocês vão ter dúvida. Só algum de vocês vão receber. Dito e feito. Quando eu entrei na dimensão do poder, do sapatear que o povo sabe, a igreja foi tudo. Mas quando eu comecei a entrar em dimensões que eles não conheciam, ficaram com dúvida. Parou tudo. Um ou outro começou a receber, daqui a pouco, alguns falaram, é Jesus! E se encheram da glória do Espírito e beberam. Eu falei, os outros, assim, vocês sabem o que vocês são? São incrédulos ainda. Vocês acham que crê muito, vocês não crê nada. Vocês não viram nada. Imagine quando o avivamento chegar, meu querido. Imagine o dia que você me vê andando aqui, flutuando sobre você e sobre a tua cabeça. Eu quero ver o que você vai falar. É bruxo. E Jesus não andou sobre as águas? E não chamou Pedro para andar sobre as águas? Então, se você continuar se limitando, escute muito bem. Como nós conhecemos o que é o movimento espiritual de Deus e o falso não tem santidade, não tem justiça, não tem a palavra da verdade, não tem caráter de Cristo, não tem transformação.
Tem movimento da carne, tem movimentos espirituais. Porque o diabo ele gosta disso, ele gosta de confundir a mente das pessoas. Existe muitos que se movem em coisas espirituais, mas ainda está em débito com Deus na alma ainda. Ora você vê o espírito, ora você vê a carne no altar. Você vê barganha, vê vendendo a unção no altar. Por R$1.500 para a pessoa comprar a unção para salvar a tua família. Onde está isso na Bíblia, irmão? Isso é o homem que criou, o homem criou isso. Eles venderam a unção deles. Aí traz escândalo para o evangelho. Traz escândalo, porque as pessoas começam a passar seus limites em cima do altar. As pessoas começam a se vestir de rei em cima do altar, colocar coroa e falar que é rei em cima do altar. Colocar seus tronos, começa a enfeitar tudo, aí fica enfeitando. Deus deu até eles, mas foram perdendo Deus aí depois, com o tempo você vê. Eles perderam, vão perdendo. Começaram bem, mas terminaram mal. Então, felizmente, muitos começam a acreditar depois, se desacreditam de um verdadeiro mover do reino dos céus. Você vê o profético, mas daqui a pouco você vê a contaminação do profético, vendendo profecia, vaidade sobre vaidade. Escute, a Bíblia diz que é vasos para honra e vasos para desonra. Não fica olhando para aqueles que foram vasos para desonra. Olhem para vasos de honra. Procure olhar para vasos de honra. Amém, amém? Esses que vocês têm que olhar, porque a Bíblia diz, Hebreus capítulo 13, seguiu o exemplo daqueles que venceram, não dos que foram derrotados. Dá glória a Jesus. Não os que deram lugar para o diabo em cima do altar e venderam sua unção, venderam seu ministério. Então, há muitos porquês as pessoas deixam de acreditar no mover do Espírito. Mas isso é Satanás, isso só está destruindo a tua vida. Destrói as pessoas, meu querido. As pessoas querem um movimento do Espírito, mas bem organizado, bem educado. Meu querido, no dia do Pentecostes, meu filho, o Espírito Santo estava preocupado com a reputação de ninguém. Porque chamaram eles de embriagados, estavam bêbados. O que você consegue imaginar? Coloca a tua imaginação para funcionar aí, meu querido. Imagina 120 homens assim, ó. E como é que você vê um bêbado, meu filho? Imagina eles dançando, pulando. Porque eu nunca vi uma pessoa batizada com o Espírito Santo com fogo quietinha. Ser batizado assim. Batizado com fogo. Fala fogo. Coloca a mão no fogo e fica quietinho. Teu Deus é um Deus de fogo. A Bíblia diz que a natureza do Deus é fogo. Ele é um fogo consumidor. É um Deus de fogo. Você tem que entender o que é evangelho, querido. A natureza do Deus que você serve. O que está dentro de nós hoje. E é uma oposição do inferno às fortalezas desse mundo. O sistema está lutando contra o movimento do reino dos céus na terra. As boas organizações, elas estão bloqueando o mover de libertação. O que as pessoas vão pensar se centenas de pessoas manifestarem numa conferência minha? Nas conferências, Jesus era assim, meu filho, era nas ruas. Centenas de milhares, os demônios saíam os gritos das pessoas. E muitas pessoas precisam ser libertas dos demônios, que retêm a vida dela na terra, uma guerra. Isso não é brincadeira, é bíblico. Então, nesses próximos anos agora, Deus tem que preparar a nossa mentalidade, a igreja da última hora. O apostólico é extraordinário, meu filho, é uma glória extraordinária no mundo espiritual. Mas se o apostólico e o profético não estiver junto, nós somos incompletos. Por isso Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. O Brasil tem um manto pastoral lindo. Um dia eu conversando com um apóstolo, um grande homem, um francês, ele falou sobre o Brasil para mim, a visão dele sobre o Brasil. Ele falou, lá no Brasil, o manto pastoral foi honrado acima do apostólico. Você crescer em estruturas, as dimensões, as organizações, o ensino bíblico, o mestral é forte, o evangelístico anda bem no Brasil, mas o apostólico, o profeta está em falta, a igreja está insuficiente no Brasil, por isso tanta corrupção está acontecendo no Brasil. E se nós formos olhar o caso e a realidade da igreja, por que os cristãos estão tendo tanta derrota em relação à sua carne? O porquê tanta derrota? Por que tanto fracasso na vida daqueles que deveriam viver uma vida de vitória, uma vida vitoriosa? O porquê nós estamos vivendo uma era que nós estamos vendo tanta queda em vez de elevação? O porquê nesses últimos anos para cá a vaidade tomou de uma tal forma nos altares das igrejas, mas de uma tal forma que o que é mais pregado hoje, o que para mostrar que a pessoa tem uma vida vitoriosa, é quem tem mais dinheiro dentro da igreja. Eu vou ensinar para vocês o governo de finanças, de quanto isso é importante na tua vida. Mas eu vou te ensinar da maneira santa para vocês. A maneira que eu recebi, santa, sem barganha com Deus. É a maneira que eu vou transmitir para a tua vida e vou te abençoar a sua vida.
E escute o que eu vou te dizer para vocês. Não é uma brincadeira. A guerra contra o reino das trevas é uma guerra sangrenta. Porque Satanás só veio para matar, roubar e destruir. E nós vamos ter que tomar uma posição de governo espiritual na nossa vida de uma vez por todas. Não, escute, a tua carne te ilude que a tua força humana é muito boa. A alma tem a sua força, a alma tem a sua própria estrutura, a sua estatura. Há muitas pessoas inteligentes, boas de saúde. Eu sou muito bom, eu consigo governar minha casa, eu consigo colocar tudo. Isso é insuficiente na guerra, meu querido. Você sabe que isso não dura. Na luta contra o pecado e contra o reino das trevas, somente a tua estatura de espírito te dá vitória. Estatura de alma, não. Mas a estatura de alma ela é muito importante. Desde que ela esteja acompanhando o que é o espírito, respeitando o espírito. Eu cresci na minha estatura de alma na terra, como homem, alma. A minha alma evoluiu. A minha alma aprendeu a ser mais humilde, mais inteligente, mais forte, mais amorosa. Eu fui completamente transformado como homem. Mas a nossa estatura de espírito é o que importa, o que eu estou falando para vocês aqui. É mais importante para vocês. Principalmente na guerra final entre os reinos, porque agora há um movimento que nunca houve em todos os séculos. E este movimento de guerra, somente os que estão incendiados vão suportar a pressão dos últimos dias da terra. Se esse tempo agora você sente que a coisa ficou uma pressão sobre a humanidade, nunca houve tanto problema de TH como tem agora. Na verdade, isso nem existia alguns anos atrás. Olha quantas crianças estão nascendo com síndrome de Down. Olha quantas crianças estão nascendo com problemas mentais. Olha o que está acontecendo no mundo. Olha, a maioria de vocês não vive sem remédio. Não vive sem remédio. Isso é sério. E Deus vai libertar todos vocês se vocês querem disso. Porque há um nível de autoridade no campo espiritual que você perde quando o espírito de farmaqueia toma a tua vida, entra na sua vida. Eu tive uma experiência fortíssima esses dias. Fortíssima com isso. Eu fiquei olhando um medicamento olhando. E eu vi a cobra, a espida farmaqueia. Eu fiquei 3 dias, 2 para 3 dias, observando. Acho que o 3º dia hoje. O que é o movimento das trevas? O que o diabo ele quer em você? Ele só quer um pequeno acesso. E você não percebe. Daqui a pouco alguma área da sua vida está sendo controlada por demônios. E não mais pelo Espírito Santo. Não mais pela fé. Você acaba perdendo a sua fé. Você perde a sua autoridade no campo espiritual. Tu saiu da dimensão de fé, tu perde a tua autoridade no campo espiritual, meu querido. Se eu saio da fé, não adianta me dizer que eu sou. Se eu saio da dimensão de fé, eu estou perdendo para o campo espiritual. A fé que Cristo te deu, está no livro de 1 João capítulo 5. O que faz a gente vencer o mundo? Versículo 4. O que nos dá vitória sobre o mundo? É a nossa fé. E o que é o mundo? É um sistema de governos. De homens, demônios, ocultismo, religiões, indústrias. E esse é o nosso triunfo que vence o mundo. A nossa fé. E vencer o mundo, o que é o mundo para você? O que é o mundo? Às vezes você não coloca a cabeça para pensar. O mundo é a farmácia. O mundo é a tecnologia. O mundo é a indústria. É as indústrias de iniquidade. O mundo é um cosmo, é o sistema ali, é cosmo. O que faz a gente vencer o cosmo e o sistema dos reinos é a nossa fé. É pela fé que você vai vencer o câncer. Pela fé que você vence a tua enfermidade. Ou a sua palavra agora está manifestando fé, ou ela está manifestando mentira para você. Vai ter muita libertação aqui hoje na tua mente hoje. Ou a sua fé está removendo montanhas, ou a sua falta de fé está colocando montanhas na sua vida. Ou a sua palavra remove montanhas, ou a sua palavra cria ainda mais montanhas para a tua vida. Porque eu conheci crentes que tiveram a mesma enfermidade, um morreu, o outro não morreu. Palavra. A dimensão que a pessoa estava. E hoje eu vou te chamar para uma dimensão do reino aqui dentro.
Hoje nós vamos entrar aqui, ó, meu filho, mergulha, aproveita, prepara teu coração para receber fogo na terra. Nós estamos aqui no encontro de um culto de avivamento, amém, amém? É para avivar você, trazer a verdadeira fé para a tua vida. Trazer a fé profética, a fé apostólica, a fé do reino de glória. Ou a sua palavra está colocando montanhas na sua vida, ou a palavra que sai da tua boca está te colocando, está tirando as montanhas da sua vida. É isso que define. Quando você fala pelo espírito de fé, a montanha começa a sair. Mas quando você fala pela sua carne, a montanha só aumenta na tua vida. O médico te dá um diagnóstico e você fala pela carne. Eu tenho que usar esse remédio, eu vou ter que procurar outro especialista. E começa a falar pela carne, falar pela carne. Pelo amor de Deus, meu querido. Aí tu quer o quê? Quer expulsar que demônio? Esse é o reino, é o sistema, é o mundo. Aí nesse exato momento, você tem que decidir por qual espírito você fala. Qual é a tua autoridade da tua palavra? É a fé em Jesus Cristo, na sua palavra. Então quando vem o diagnóstico, eu não estou preocupado com isso. Já estou ordenando os anjos sobre o meu corpo, já estou pedindo a cura, já estou declarando a vitória. Já estou declarando. É isso, você está me entendendo? Amém, amém? É isso. O diabo ele sempre vai trazer uma luta nesse mundo contra você. É o sistema da saúde contra você. É os diagnósticos dos médicos contra você. É o conhecimento caído te apontando que parece uma realidade no teu corpo. Mas no mundo espiritual não é mais a tua realidade. No seu espírito não pertence mais a você. É declarar. É se posicionar nos reinos. Eu me posiciono no reino de Deus e eu tomo posição contra o reino das trevas. Eu me posiciono no reino de Deus, eu tomo posição no reino dos homens. No reino da economia. Do dinheiro. Mamon, senhor do dinheiro. Eu já vi Mamon. E um dia eu estava em Mônaco. Eu fui pregar em Mônaco. Eu estava voltando para Toulon, na França, anos atrás. Quando eu estava voltando, eu vi um principado vindo atrás de mim, que parecia o Cristo Redentor. E eu falei para os pastores que estão comigo, hoje vou ter uma guerra. Eu vou conhecer algum principado, alguma coisa vai acontecer. Cheguei no apartamento, na casa dos pastores que eu estava hospedado. Falei para um dos pastores, o pastor comigo, falei, pastor Cairo, fica comigo aqui na sala e deito do meu lado. Eu não posso dormir essa noite. Fica aqui do meu lado. Depois de alguns minutos ele está assim. Eu, Cairo. Falei, não acordava de Deus. Eu falei, pelo amor de Deus, cara. Aí eu tô quieto. E nada acontecia, estava tudo em silêncio, tudo paz. Falei assim, acho que eu vou dar uma cochilada. Quando eu pensei, dar uma cochilada, entrei em espírito, já era. Eu vi um ser sentado na minha frente, mas eu vi na imagem do que ele realmente era. Demônio, um ser terrível. Sentado, me olhando assim. Fazia assim. Eu voltei em espírito, falei, misericórdia. Continuei orando. Daqui a pouco, sou levado para o campo da guerra em espírito com ele. Me vi andando numa rua. Naquela rua, do lado esquerdo e direito, tinha todas as bandeiras de todas as nações da terra. E eu ouvi uma voz falando comigo. Hoje você vai descobrir o maior troféu de Satanás. E eu andando. Chegava lá na frente, estava escrito assim, Judas Iscariotes. Em cima do nome dele tinha o símbolo de todas as moedas das nações como papel. E o homem traiu o seu Criador, seu Senhor, por causa do dinheiro. Dinheiro. Então você tem um código. Que a maioria das pessoas traem a Deus e os homens na terra por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro é o maior nível de traição que existe. Começa por causa do dinheiro na raça humana. O homem se mata por causa do dinheiro. Isso aí é disputa. Então pega o código, pega o código, pega ele ligado. Aí, quem aparece para mim? Vem andando um mendigo. Sem camisa.
com um pano de trapo, um manto de trapo nas costas dele. Esse era o verdadeiro Mamon. O falso está sentado num falso trono de ouro. O verdadeiro é mendigo. Ele pulava em cima de mim, meu querido. Era uma briga com ele terrível. Ele queria acessar meu corpo, queria acessar minhas emoções, queria acessar minha área sexual. Eu pegava e resistia com toda a força. Eu voltei para o reino pro natural. Voltei espírito. Eu escrevi isso num dos módulos sobre restauração do sacerdote. Depois dali, o Senhor me deu muitas revelações sobre a área financeira. O que Satanás faz na raça humana? E eu conheci pessoalmente quem era Mamon. Isso não é uma brincadeira. Porque eu entrei lá no assento dele, lá em Mônaco. Aquele lugar é assombroso. Assombroso. Então nós estamos numa guerra contra o reino da economia. É um reino. Porque tem um governo, tem um sistema, tem uma independência. Tudo que tem um governo, um sistema, uma independência é um reino. No reino do Espírito, para você entrar na prosperidade do reino de Deus, o que Deus tem para você, estou falando da herança de Deus para você. Para você ver os anjos nessa área, você tem que vencer isso. Deus te dá revelação, te dá uma autoridade, você começa a combater os príncipes e as forças que elas bloqueiam de muito de vocês ter as riquezas, o acesso que pertence a vocês nessa terra aqui. Porque o sistema luta contra você. E você tem que aprender a dominar o sistema e lutar, fazer ele lutar ao seu favor. Dá glória a Jesus Cristo aí. Fala, a minha posição de espírito vai determinar a minha autoridade e a minha posição contra os reinos desse mundo. Vamos colocar a sua cabeça para pensar, vamos mudar a tua mentalidade, meu querido. A tua mentalidade tem que ser reino. Você tem que ver claramente o movimento do mundo espiritual. Você tem que aprender isso. Esses últimos dias, o Senhor me deu essa designação. Vai liberar sobre a igreja. Ativa a igreja. Abre os olhos deles. Imparta neles isso. Por isso que o inferno tem me perseguido tanto. Eu carrego revelação para ativar uma geração, meu querido. É para despertar vocês rápido. É para impartir, impor as mãos sobre vocês. Liberar os decretos sobre vocês. Para vocês acessar o reino do Espírito. E começar a derrubar o que no reino do inferno desse mundo tenta contra a sua carne e a sua vida. Dá glória a Jesus Cristo aí. Gálatas 5,16, bem rápido. Hoje, lá no final dessa mensagem, e eu vou até o final com ela com você, vou te ensinar algo que vai mexer com a sua vida. Se você quiser aprender, aprenda. E nós vamos entrar num acesso aqui hoje. Isso vai ser estrondoso aqui dentro desse lugar. Tá preparado? Fala pro seu irmão, toma cuidado, hein? Para você não se escandalizar muito. Só um pouquinho, fala para ele, só um pouquinho. Agora fala para ele, toma cuidado, hein? Porque hoje eu vou pegar fogo. Se você não tiver no espírito, eu vou te queimar. Já viu aquela música que criaram? Fogo não queima fogo. Fogo não queima fogo. Só queima carne, da glória de Jesus. Digo, porém, andai no espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Andar no espírito. E não satisfazer a vontade da carne. As concupiscências da carne. Olhe para mim, crente. Olhe para mim. Um dia eu preguei aqui no altar uma mensagem sobre luxúria. No outro dia eu estava orando aqui no altar. Deus me toma espírito. E eu me via pregando a minha mensagem aqui dentro. E o Senhor falou assim, olha para eles. Repara cada um. Olha quantos por cento. Aí o Senhor falou assim, aí, olha só, eu estava em espírito. 30% só, Deus falou para mim. Só 30% recebe como verdade o que você está falando. O resto ignora o que você está falando. Eles não levam a sério a mensagem de santidade. Eu voltei em espírito. Eu falei, Senhor, misericórdia. Só que só 30% vai ser arrebatado para o céu? O que está acontecendo com a igreja da última hora? E se nós não nos ajustarmos ao reino do Espírito, nós podemos ser severamente punidos, repreendidos, até perder nossa posição diante de Deus como filhos de Deus. É possível isso, está na Bíblia, meu querido. E nós precisamos guardar a nossa posição como sentinelas no reino do Espírito. Nos reinos do Espírito. A decisão de você ser batizado com fogo, meu querido, e buscar o batismo de poder na tua vida, não é uma coisa própria só para você. Não estou falando só em relação à tua vida.
Você que não está aqui por você. Você está aqui para uma missão nessa terra. E eu tenho que falar para você, se você não vive essa missão e para essa missão, algo você já está perdendo no reino. E Deus chamou a gente para cumprir o desígnio do reino, expandir o reino dele sobre a terra, pregar o evangelho a todas as criaturas, a todas as nações. É expandir o evangelho na terra. É trazer luz para a humanidade, sal para essa terra, luz para esse mundo. E Jesus falou, não se esconde a tua luz debaixo da tua cama. Coloca na frente da tua casa para que todos vejam a tua casa. Fala, eu sou luz para esse mundo, sal para essa terra. Você tem que salgar alguém, você tem que iluminar alguém. Ah, pô, mas tá tão difícil, eu tô com a mão na cabeça, tô sentindo de cabeça. É os demônios que estão te pedindo de me ouvir. Não quer que você receba a verdade. Quer que você ache que você não alcança. Isso aí é a mentira de Satanás. Você perguntar aqui uma hora, outros foram católicos, perdidos, nem aceitavam essa mensagem, estavam na carne, no pecado. E hoje são pessoas santas, cheias do Espírito Santo. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pega a fé por ouvir essa palavra. Não é na sua mente, meu filho, é na sua fé. Coração, creia numa verdade que o homem de Deus está falando para você. Começa a entrar fé, começa a entrar força. Daqui a pouco, quando o fogo começar a descer, tocar em você, tu já está preparado para receber aquilo que você não tinha nem capacidade de receber. Que outro traz para você o que você precisa. Vocês estão me entendendo? Da glória a Jesus Cristo. A palavra, só estou preparando um terreno aí no seu coração, no teu espírito. Deixa eu preparar o terreno, deixa eu semear uma nova semente, deixa eu tacar fogo aí. Dá glória a Jesus Cristo aí. Vamos lá, vamos confrontar um pouquinho nossa carne aqui. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para toda a obra do diabo vai ser desfeito na minha vida, na minha família, nos meus caminhos. Eu estou te falando que toda a obra dele, toda a enfermidade, todo o laudo errado, toda a mentira que você estava acreditando, todo espírito que tinha entrado em uma área da tua vida por causa de engano, esta obra do diabo, daqui a pouquinho, ela vai ser destruída na tua vida da glória. É assim, tu tem que vibrar na dimensão do espírito. É isso aí. Eu estou te falando que a obra do diabo que está fazendo você pecar nas tuas finanças, está te amarrando em dívida, que não está deixando você avançar, isso está trazendo murmuração na tua vida, está retendo a tua fé. Hoje essa obra vai ser desfeita. Caminhar no Espírito, andar no Espírito, obedecer ao Espírito Santo e aprender a ouvir a voz dele é o que te coloca na dimensão do Espírito da vitória. Nós só podemos derrubar as forças dos demônios e da nossa carne quando aprendemos a andar com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado para nos ajudar em nossas fraquezas. O Espírito Santo foi enviado para nos ensinar a ouvir, a aprender todas as coisas, é ouvir. É Ele que vem falar a vocês. Jesus disse, Ele anunciará a vocês as minhas palavras. Ele vos ensinará. Então quando o Espírito Santo, estamos sendo guiados por Ele, ouvindo a sua voz, você está dominando a tua carne. Quando você perde a sincronia com a voz, você começa a perder na sua carne. Você começa a ser derrotado. O diabo começa a te falar uma mentira para você. E hoje eu tenho um tema dessa mensagem para você ficar mais feliz ainda. Posso falar? Destruindo as obras da carne e liberando os sons do reino de glória. Já sentiu, né? Ó, destruindo as obras da carne e liberando os sons do reino de glória. Fala, Rony, reino de glória. Vai ser uma loucura isso aqui hoje. Acho que hoje já estamos com 300 pessoas no Zoom, que é o nosso limite, né? Todo mundo esperando daqui a pouco. E daqui a pouquinho vai ter várias pessoas da regional. Todo mundo vai estar conectando. Vai descer fogo para todos os lugares. Vai cair para todo mundo. Nós vamos fazer uma conexão de reino. Há um portal glorioso aberto aqui dentro, meu querido. E Satanás estava furioso com esse culto aqui de sábado, aqui de tarde. Porque é libertar muita gente aqui dentro. Você acha que é uma mudança só de dia que eu passei, meu querido? Uma mudança de estação. Deus falou, a coisa muda agora. Eles vão receber a minha palavra com mais paz, não com pressa.
Escuta o que eu vou ensinar para você. A sua carne é um trono. E você vai ter que derrubar o trono da carne, aonde se assenta a força do pecado. Hoje você não é mais escravo do pecado. O pecado não é mais um rei na sua vida. Ele não está mais sentado no trono da sua carne. O pecado para você não tem mais o mesmo significado quando tinha no mundo. Quando você peca, você sofre. Te dói, te machuca. É verdade, não é? Fala, crente, é verdade, não é? Porque não tem mais o mesmo domínio em você. Agora, quando você fica pecando e fica rindo, então você voltou a ser súdito. Agora, quando você peca e você sofre, esse próprio sofrimento já é a tua própria punição, meu querido. Tu já sofre, você já toma a própria varada com sua dor. É verdade, não é? Crente não presta para pecar, é verdade, não é? É filho de Deus, não serve para pecar. Não serve. Nem para murmurar, hein? E nem para falar mal dos outros. Agora escute. Você vai ter que destronar o pecado, derrubando a força da sua carne. Fala, eu vou ter que derrubar o trono da minha carne. Não acho que isso é brincadeira, não. Estou te falando. O corpo humano é um sistema. É uma fortaleza. A fortaleza que está no corpo humano. O pecado, ele habita no sangue, no corpo humano. E é um código no livro de João. Ah, Jesus do céu. Oh, meu Deus do céu. Daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco eu me permitir, se me abrir para falar, eu falo. Vamos ver se vocês vão ser bons alunos aqui hoje. Sem andar no Espírito, sem viver no Espírito, sem ouvir o Espírito, você já está derrotada, derrotado. Desculpa, você só é crente de carteirinha de nome. No reino de Deus não tem crente, Deus tem servos e filhos e filhas. Deus tem espíritos que andam na presença dele, chamados espíritos glorificados. Aleluia! No reino do Espírito, meu filho, não é a carteirinha, não. É mantos que Deus dá para o homem. É vestes de autoridade. Ele está te levantando para governar nas dimensões do reinos do Espírito. Reinos, reinos. Por isso que ele te chama rei e sacerdote. Para que ele chamou você para reinar em dimensões dessa vida. Meu filho, tu pode morar lá na favela de São Paulo, mas a tua autoridade profética pode ser tão grande, meu querido, que quem governa lá é você na oração. E o diabo, para tentar matar alguém, vai ter que passar por você. Pergunta para a dona Rosana ali. Pergunta para ela. Se não era assim quando a gente morava na favela. Os demônios manifestavam na rua e empurravam para dentro do culto. A coisa começou a ficar estreita na favela. Porque eu descobri que quem reinava o poder da oração era eu. Aí que o negócio ficou feio. A guerra ficou feia. Porque o diabo começou a mostrar quem ele era. Começou a cair. Porque Satanás, ele quer remover você da terra. Quer remover de onde você está. Ou quer bloquear o teu espírito e bloquear a sua autoridade no reino. Porque você, só de estar ali, você já é uma ameaça para os demônios. Eles não suportam olhar para a luz. Não suporta. Quem já passou alguma experiência de batalha espiritual, tu entrou no lugar e de repente tu teve um sonho, uma visão, o diabo apareceu para você e falou assim, vai embora daqui. O que você está fazendo aqui? Quem já passou isso? A sua luz incomoda. Você entende que o diabo, ele quer apagar a tua lâmpada? Ele quer tirar você da conexão com o Espírito Eterno. Porque quando você peca contra o Espírito Santo, quando você não ouve o Espírito Santo, ele é o único que te conecta ao teu homem celestial que está sentado com Cristo à destra do trono do Altíssimo. Efésios 2,6, estamos assentados com Cristo, em lugares altos em Cristo Jesus, à destra do trono de Deus. Quando você perde a conexão com o Espírito, tu perde a consciência do teu homem celestial. Você esquece quem Jesus é. Só fica na teoria, perde a prática. E no reino do Espírito, não importa se você passou 20 anos guerreando, conquistando, vivendo sinais, maravilha. O momento que você sai do Espírito, perde a consciência do Espírito, você não sabe de mais nada. Nada. E o que você sabe só faz melancolia na sua vida, só te traz derrota. Já conheci muitos líderes que perderam os mantos, perderam conexão com Deus, que já viveram tantas coisas. Falei, meu filho, e hoje? Derrotado. Há uma vida de fracasso. Não quiseram voltar, se feriram com Deus. Isso é terrível. Quando você sai da dimensão do Espírito, tu perde a tua verdadeira experiência com Deus, meu querido. Tu perde a tua conexão à realidade. Fala, reino é realidade. Todos os dias tu acorda, tu já levanta, já tem que estar para o reino do Espírito. Subjugar o governo da sua carne. Quanto mais eu falar isso, mais ensinar, mais apto vocês vão estar para viver uma vida de vitória, da glória de Jesus Cristo. Aleluia. Irmão, ensinar o sisteminha é fácil ali, ó. Mas isso aqui, filho, exige entrega. Isso aqui é realidade, é vida com Deus. Posso continuar ou não posso?
Fala, eu vou derrubar. Fala, vou destruir. Vou esmagar o domínio do pecado. Vou tirar o trono da minha carne. Vou aliar minha vida ao domínio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala, eu preciso ouvir a sua voz. Tem área que você está numa guerra. Toma cuidado com isso. Porque quando o reino das trevas está fazendo guerra contra você, ele tenta fechar o ciclo para você, te abafar, te angustiar. Esse é o poder de Satanás. Quais são os poderes e as armas do diabo contra você? Chamado dados inflamados, maligno, angústia, perturbação, distração, perturbação, confusão, depressão, derrota, perturbação emocional, desequilíbrio. Tudo isso é o poder de Satanás. São os poderes que parecem que é aquilo que você é na carne, mas não tem mais nada a ver com você. Para de se identificar com aquilo que não pertence mais a você. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem você é no reino? Quem você é no reino? Qual é a sua identidade? Sofrimento é a arma do diabo. Roubo, perda. São armas do diabo. Esses conflitos na família, conflitos no ministério, conflitos no mundo, armas do diabo. Mas Deus te deu as armas do Espírito, armaduras espirituais, para que você possa subjugar o reino das trevas, para que você não seja controlado por outro espírito, a não ser o Espírito de Deus. Porque Paulo diz, nós não temos o espírito desse mundo. Antes você tinha o espírito desse mundo, Satanás estava em você. Os demônios controlavam a sua vida. Por isso que você era dominado pela raiva. Hoje você pode sentir raiva, mas a raiva não tem mais domínio em você. Você controlou ela, você dominou ela. Mas quando a raiva te domina, um espírito de raiva está dominando a tua vida. Quando a incredulidade domina você, você está dominado por fortalezas, demônios. Tu não consegue crer, tu não consegue se abrir, porque tem um espírito dominando e fechando a porta do seu espírito. Quando você só vive uma vida de enfermidade, porque tem um espírito de enfermidade lutando ali, na dimensão da sua alma e do teu corpo. E você vai ter que usar o testemunho do seu espírito. E o clarão é a glória que ele colocou no teu espírito. Usar as armas do espírito para expelir, expulsar aquilo que não tem mais direito de estar na tua vida. Da glória. Quem está comigo? Da glória, da glória, da glória. O Espírito Santo, com o fruto dele, domina você? Ou os espíritos vão tentar dominar a sua mente, teu comportamento, teu caráter, as tuas emoções, teus sentimentos? E o campo que Satanás mais luta com o ser humano é no campo das emoções, sentimentos e razão, consciência. E nós precisamos andar segundo o Espírito, segundo a palavra, ouvir o Espírito. Talvez você já ouviu essa mensagem, já ouviu falar de coisas vindo no Espírito, mas talvez você não teve um ambiente aberto de dimensões para você entrar nesse negócio. A mensagem, ela carrega um poder. Ela abre os portais do Espírito, os humanos, abre o reino dos céus. Ela derruba, ela confronta as forças das trevas, porque ela tem fogo. Jeremias diz, não é sua palavra como um fogo devorador, um fogo mais poderoso. Não é a tua palavra como uma marreta que esmiuça a rocha.